E quando terminou a prova, que eu tava acabando de sair do parque, o Zé Carlos foi levar ele pro stand que ele tava, né? Aí eu me despedi do Zé Carlos, montei no meu carro e vim embora. Na hora que eu tava saindo do parque da Gambereira, acabei de contornar lá embaixo no estacionamento, o Zé Carlos me ligou. Falou, volta que deu ruim. Falei, como assim deu ruim, mano? Ele falou que o cavalo caiu e não sei se volta não. Ele caiu, se esticou toda a sorte, que o veterinário tava do lado, já entrou reanimando ele, voltando ele. E começamos. Hidratação, 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 foram 27 litros de soro. E pra você ver, um dia que o cavalo tava mal, não era nem pra ter andado, se ele me avisasse, se ele conseguisse falar que tava mal e tudo mais, ele não teria nem andado, pelo amor que eu tenho por ele. Ele foi um cavalo segundo prêmio nacional, que é um prêmio, assim, não é pra qualquer um. É um cavalo que você chegar na nacional, você ser classificado para nacional, na maior nacional que teve em todos os últimos tempos, e você pegar uma faixa, é coisa que tem gente que tá aí a criação toda e nunca conseguiu fazer isso que ele fez pela gente, entendeu? A maior dificuldade que nós temos é sermos impulsivos. A gente quer, então, quero para hoje, eu quero para amanhã, eu vou comprar um cavalo, o primeiro que você vê, você investe e tudo mais. E lembre-se o seguinte, você manter um cavalo hoje ruim e manter um cavalo bom, o valor é o mesmo. Então, se é para ter, tenha algo que vai te trazer prazer. Tá? Porque senão o cara compra naquela pressa, naquela urgência, ele compra qualquer coisa, depois não consegue desfazer daquilo e o investimento, tá? Para manter mensalmente aquele animal, tanto faz se você for manter um cavalo que você pagou R$1.000 ou um cavalo que você pagou 200 mil. É basicamente em questão de alimentação, de pastagem, de cuidado, o valor, para quem quer cuidar de verdade, não é aquele cara que vai, eu tenho um cavalo bacana, não que contra quem tem um bom pasto, claro que isso ajuda muito o animal, mas não é aquele animal que vai ficar largado, o animal que vai ser cuidado, o investimento é o mesmo. Aí na época comecei a procurar e tal, meu pai sempre falando, não compra cavalo caro é só despesa. Aí a gente tá lá. Aí, pô, teve uma época que eu vendi uma moto de trilha que eu tinha, que era caríssima na época, como se fosse uma YZ hoje com 2 anos de uso. Uma moto de 70 mil, se eu não me engano. E falei, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um cavalo. Meu pai disse, é maluco. Eu falei, tá, posso ser, mas vamos lá. Aí comecei a pesquisar e tal, e na época tinha um cavalo que eu gostava muito, que eu acompanhava muito ele, que era o épico Capim Fino. Que até do Aras Capim Fino ali, Santana do Deserto. E eu falei, eu acho que eu quero um filho do épico. E comecei, aí fui lá no Marcinho, fui lá no Aras Capim Fino. Falei, Marcinho, eu quero comprar um filho do épico e tal. Aí nesse dia ele falou, vamos lá, vamos ver. Fala família, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, sua fonte de conexão, apoio e informação. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixe de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Família, eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Aluan Bulhões. Aluan, seja muito bem-vindo ao Voz na Cidade Podcast. Aluan, é um prazer imenso poder estar te recebendo aqui hoje. Meu irmão participando do Voz na Cidade Podcast é um cara excepcional, é um cara que faz parte da criação, né, do Manga Larga Machador. Então é sempre muito prazeroso. Conta um pouquinho pra galera aí, irmão, um pouquinho sobre a sua trajetória de hoje, em que você está atuando. Então, irmãos, como você sabe, né, sou empresário, sou sócio proprietário da Pousada das Tocas, inclusive com você. E também atuo criando a raça Manga Larga Machador, né, que é uma coisa que veio desde criança, que é aquela paixão por cavalo, devido à criação com o pai, né, o primeiro cavalo que eu tive com 4 anos de idade, doado pelo meu avô. Aí desde então o pai sempre teve cavalo, sempre mexendo com cavalo, então assim, sempre exigiu um pouco da gente, né? De montar em cavalo para ele, de mexer com as coisas, então isso veio lá de trás, né? Então a gente veio com essa paixão lá desde o começo e fomos aprimorando, brincando e acabou que cresceu.
Pô, que bacana, irmão. Para aqueles que não conhecem, o Aluan Bulhões é meu irmão, tá? Trouxe ele no podcast, a gente vai fazer hoje um episódio um pouquinho especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre a raça manga larga machador. Aluan, vamos dizer que é um meio que especialista na área, já está atuando há muito tempo, é uma paixão nossa, como ele já disse, desde a infância a gente vem cuidando do manga larga machador por muitos anos, é muito prazeroso, tá? Nós vamos falar um pouquinho também o porquê de ser o manga larga machador, por que a gente gosta tanto dessa raça, tá? Já já chegaremos aí. E, irmão, conta um pouquinho aí pra galera aí, da onde veio essa paixão, como tudo começou, como tudo iniciou a sua vida com o manga larga machador. Então, irmão, assim, o manga larga machador, ele tá no nosso meio desde criança, né? Mesmo não sendo registrado ou sendo registrado. Nossos dois primeiros potrinhos, o Robusto e o Recruta, de Itajuana, que é até uma criação de aqui perto, né? Que é ali da Fazenda Santarém. Então, assim, desde pequeno a gente teve, né, manga larga machador, que é o cavalo do brasileiro hoje, que é um cavalo que te traz comodidade, é um cavalo dócil, é um cavalo de passeio, de família, de que vem a competição também, que é o que a gente mais gosta e tal, mas o montar no Mangalar Machador é uma coisa excepcional. É um cavalo de temperamento, um cavalo gostoso de estar no dia a dia, um cavalo dócil, é um cavalo que traz comodidade para um passeio longo, para uma cavalgada longa. Então é uma coisa muito gostosa, né? Então, assim, isso veio de lá de trás, como o nosso pai, né, que tinha, que deu pra gente. E depois ficamos um pouco sem cavalo na época, né? E eu acho que quando eu tava com 18 para 19, que já estava mais engrenado com coisas, com dinheiro e tudo mais, foi quando comecei a querer voltar. Aí foi com Fatal Marmo, do Breno, amigo nosso lá de Sumidor, inclusive. Ele me ligou, que falou que tinha comprado outro cavalo e tinha que vender de um, porque ele não podia ficar com dois cavalos lá. E eu comprei o Fatal, falei, pô, começar de novo, né? Vamos brincar de cavalo de novo. Que é desde pequeno que a gente gosta. Aí começamos com o Fatal, a brincar, tipo, cavalgada aqui em São José. Aí nessa época foi quando até o Lucas Endê, né, que hoje tem, assim, é referência no Manga Larga Machador aqui em São José por ter um centro de treinamento e é um excelente profissional. Me chamou, que ele estava abrindo um centro de treinamento dele lá na Cachoeira, e eu levei o cavalo para lá pra gente começar a brincar. Aí, cavalgada pra cá, cavalgada pra lá, começamos com as famosas poeiras, né? Que é a Copa de Marcha do Mangalar Marchador extraoficial, que é assim, é o do povão, todo mundo quer brincar, todo mundo quer fazer. Só que o Fatal era um excelente cavalo, mas um cavalo de cavalgada, não era um cavalo de pista. E com aquilo, a competição vem falando mais alto, vem e tal. Eu falei, não, pra perder eu não quero. Aí, na época, falei, eu vou começar a melhorar isso aí. E foi quando eu comecei a pesquisar. Falei, eu quero um cavalo de top, eu quero um cavalo de ponta, eu quero um cavalo de genética extra. E quero ter começar um plantel certo, começar com alguma coisa boa. Aí na época comecei a procurar e tal, meu pai sempre falando, não compra cavalo caro é só despesa. Aí a gente tá lá. Aí, pô, teve uma época que eu vendi uma moto de trilha que eu tinha, que era caríssima na época, como se fosse uma YZ hoje com 2 anos de uso. Uma moto de 70 mil, se eu não me engano. E falei, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um cavalo. Meu pai disse, é maluco. Eu falei, tá, posso ser, mas vamos lá. Aí comecei. Aí comecei a pesquisar e tal. E na época tinha um cavalo que eu gostava muito, que eu acompanhava muito ele, que era o épico Capim Fino. Que até do Aras Capim Fino ali, Santana do Deserto. E eu falei, eu acho que eu quero um filho do épico. E comecei. Aí fui lá no Marcinho, fui lá no Aras Capim Fino. Falei, Marcinho, eu quero comprar um filho do épico e tal. Aí nesse dia ele falou, vamos lá, vamos ver. Aí ele me mostrou 30 fêmeas e 18 machos. Fiquei com aquilo na cabeça e o valor era assim, os 70 mil hoje. Era, todo o dinheiro da minha moto era o valor de um potro. Que não estava nem sendo montado ainda, né? Aí eu gravei as 7 melhores fêmeas, os 3 melhores machos. E quando eu tava saindo do Ares, eu vi um cavalo que tava assim, separado num piquete.
Eu falei, Marcinho, aquele lá, qual é aquele cavalo? Ele falou, Luan, aquele lá ele é 3 meses mais velho, a gente já começou a montar e tal. E é um cavalo que tá um pouquinho mais adiantado, mas eu posso te mostrar ele também. Aí eu falei, não, beleza. Aí nisso ele trouxe o cavalo, veio o Juninho montado no Londres já. E o Londres me encantou aquele dia. Assim, do nada, assim, ele me encantou. Aí eu fui pra casa e comecei a pensar, né? Falei, pô, é como se fosse hoje 70 mil reais. Era uma moto zero que eu tinha na época. Aí, pensando. Aí um dia o Marcinho me ligou e falou, pô, irmão, e aí, o cavalo? Eu falei, Marcinho, eu tenho interesse, cara, mas... eu tenho que pensar e tal, mas eu tenho interesse sim. Aí nisso ele virou pra mim e falou assim, irmão, é o seguinte, qual que você gostou? Eu falei, eu gostei desses e tal. Ele falou, faz o seguinte, se você quiser comprar o cavalo, você compra o cavalo, você paga o cavalo, que eu tenho que... Acho que ele tinha que ir pra Nacional na época e tudo mais, estava precisando de uma quantidade de dinheiro maior e tal, porque ele tinha que fazer as coisas. E ele falou assim, você paga o cavalo e eu vou te dar a oportunidade de escolher com o decorrer do tempo. Eu vou montar nesses 4 cavalos que você gostou e durante 3 meses você vem escolhendo qual cavalo que você vai querer. O que você menos gostou, você descarta e tal, pra ir vendendo e tal, e vamos lá. Aí eu falei, beleza. Aí começamos. Começamos a depositar o dinheiro pra ele, transferir o dinheiro pra ele, e começamos a mexer. Aí, tipo, eu comecei a estudar muito mais o Mangarra Machador com esse decorrer dessa trajetória, né? Na época eu tinha vários amigos que entendiam muito mais cavalo do que eu, e eu sempre perguntando, irmão, qual que você acha aqui dos 3? Aí o nego falava, o preto. Aí o outro amigo virava o turdilho. Eu falava, porra, ninguém gostava do cavalo que eu gostei, caralho, não é possível, será? Aí, e foi nisso, foi 3 meses, e sempre essa mesma conversa. Fica com preto, fica com tordilho. E eu falei, não é possível, cara. E o castanho nada. Aí chegou o dia, Marcinho falou assim, ó, os 3 cavalos estão prontos, eu preciso que você libere mais um e fique entre 2, porque eu preciso vender algum aqui, que tem que manter o Ares e tal. Eu falei, beleza, vende o tordilho. E era uma cor que não, na época, não me agradava. Hoje em dia não tem mais esse negócio de pelagem, né? Eu não ligo pra pelagem, ligo pra marcha e docilidade de temperamento. E ficou o preto e o castanho. Aí chegou o dia de escolher. Assim falou, vem buscar o cavalo. Não sei qual que você quer, mas vem buscar. Os 2 estão prontos, vou te apresentar os 2 no dia. Até chamei o Lucas no dia, peguei a F250, peguei a carretinha, fomos pro Ares Capim Fino. Chegou lá, Marcinho falou, qual que você quer? Eu falei, eu quero castanho. Aí ele falou, mas o pessoal não falou que era o preto, não sei o que lá. Eu falei, vou levar o castanho. Eu gostei do castanho, vou levar o castanho. Aí botamos o cavalo dentro da carretinha, viemos, chegamos no sítio Cachoeira ali, sexta-feira, 5 horas da tarde, chovendo. Aí chegou no sábado de manhã, o Lucas deu uma montadinha no Londres. E nesse dia seguinte tinha uma poeira. Uma Copa de Masters oficial lá embaixo, no Leque Azul, lá em Magé, se não me engano. Alguma coisa assim lá embaixo, lá que eu sempre esqueço. Eu, vamos levar? Eu falei, vamos. Pegamos o Londres, que tinha chegado em um dia, no outro dia descansado, e fomos pra Copa. Aí no meio de 16 cavalos lá, um monte de cavalo campeão que tava ganhando tudo na época, Eros da Unite, Puma do Cavalo Azul, Quebec, um monte de cavalo que tava ganhando todas as poeiras na época e tudo mais. O Londres ficou em segundo no meio de 16 cavalos. Nisso já começou um monte de gente perguntar preço, começou a perguntar um monte de coisa. Eu falei, eu acho que eu acertei o cavalo. Aí, pô, começou. O Londres começou. Foi essa Copa. Aí passou um tempo, tivemos alguns probleminhas com ele, por causa da adaptação que ele veio do Capim Fino pra cá, lá era mais quente, aqui era mais frio e tal, ficou uns 2 meses parado e tal, e depois começamos. Primeira exposição oficial que ele foi no Aras do Netinho, lá em Rio Bonito, Rio de Janeiro. Ele foi o cavalo mais premiado da exposição. Ele fechou a exposição, saiu no MMTV. Foi em Tanguá, não foi isso? Isso, Tanguá do Aras Netinho, que é ali passando em Rio Bonito um pouquinho. Aí ele fechou a exposição, foi o cavalo mais premiado da exposição, ganhou o título máximo e começamos a trajetória com o Londres ali. Aí nisso já começou a mudar, todo mundo falou assim, tá vendo? Te falei, o cavalo era bom. Eu só pensava, assim, mas porra, ninguém falava dele, só falava dos outros, né? Agora que tá ganhando, todo mundo falou. Aí começamos, foi o cavalo mais premiado da exposição, chegou a sair no Jornal de São José, cavalo Vale Rio Pretano, o cavalo mais premiado da exposição Tanguá.
do Aras Netinho. Nisso saiu o vídeo dele, do MMTV. Ele começou a ficar mais conhecido. E de lá pra cá ele só foi me dando alegria, irmão. Ele só foi despontando. Papo Caia fechou a exposição também, Grande da Raça. Então de lá pra cá ele só foi. Assim, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi hoje no Manga Larga Machador foi o Londres que me ensinou. Porque foi sempre procurando o melhor pra ele. Inclusive na criação, que a criação foi toda voltada pra ele, né? Todas as éguas que na época que eu comprei. É uma pessoa também que hoje é sócio meu até hoje em cavalo, que é o Pedro Trotti, né? É uma pessoa que está comigo desde o começo. Que quando eu comprei o Londres, ele comprou uma égua. Então ele foi a primeira pessoa a acreditar no Londres e foi a primeira pessoa a me comprar uma cobertura do Londres. O Londres tinha 3 anos, ele comprou uma cobertura do Londres e usou na égua dele, que é a Loteria Itaoca. Aí dali pra cá a gente começou assim, tá mais junto, começou a fazer mais coisas e tal. Aí eu comecei a procurar éguas para poder usar o Londres. O Pedro já tinha égua, já começou a ter outra égua. Aí começamos algumas sociedades de cavalo. Hoje temos até hoje, temos umas 4 ou 5 sociedades em filhas do Londres hoje. E foi de lá pra cá que a gente começou essa parceria em cavalo, começou as sociedades e começamos a ganhar pista, né? Que hoje até filhas do Londres hoje vem despontando, como a Colina, que fechou a exposição de Cordeiro também, a exposição grandíssima que tem ali em Cordeiro. E ela foi a campeã das campeãs, reservada Grande da Raça, Potra Puxada. E é potras que a gente acredita muito em futuro de competições de nível alto que estão vindo aí, né? Pô, que bacana, irmão. E é muito prazeroso ouvir falar, até porque eu acompanhei a trajetória, né, do Londres. Você veio falar ali do amor que a gente tem pelo Manga Larga Machador, que veio da infância do recruta e robusto. Foi os primeiros. Esses dias eu até puxei os dois pra poder ver a idade que eles tinham, né? Se eles estavam vivos ainda, mas não, já foram embora. Eles fizeram parte, o recruta e o robusto foram basicamente os primeiros cavalos que a gente ganhou. Né? Meu pai, na época, comprou uma tropa e vieram 2 potros registrados, que era o recruta e o robusto. Ele falou, esses 2 potros vão ficar na casa e é de vocês 2. E, de fato, aí cresceu a paixão, cresceu o amor, tá? O nosso contato com os animais. Meu pai, quando eu devia ter uns 10, você uns 12, 13 anos, mais ou menos. Meu pai, eu acredito até um pouco antes, talvez. Meu pai comprava muitos animais, que ele mexia com algumas trocas de animais, né? E chegava, às vezes, carreta com 20, 30 animais. E ele fazia a gente montar. Fazia, não. A gente gostava, né? Era prazeroso pra gente estar junto. E ele falava, monta que eu seguro. E a gente montava em cima dos animais sem saber se era chucro, se não era, se ia pular, se não ia. De vez em quando tomava um tombo, de vez em quando pegava um troço sortado, pulava a cerca, pintava o carcel lá com a gente, né? Então esse amor de fato vem de infância. É muito prazeroso falar sobre isso, porque a gente vai relembrando, né? De quanto era prazeroso a nossa infância que a gente tinha com os animais. É completamente diferente da infância de hoje, né, irmão? E, irmão, então, como a gente tá nesse foco aí do Manga Larga Machador, explica um pouquinho, você que tem um pouco mais de conhecimento sobre a diferença sobre uma poeira, sobre uma copa de marcha, sobre uma exposição, porque muita gente acha que o Manga Larga Machador é somente uma prova que o animal entra ali e marcha e pronto. É o animal que tem o melhor andamento, não entende questão de julgamento, que é um conjunto completo. Então, fala um pouquinho mais, você que tem conhecimento sobre. Então vamos lá, vamos começar com as poeiras, que são as copas de marcha extraoficiais, que é do povão, né? Que tá tudo misturado. Você não precisa ter, assim, necessariamente um Manga Larga Machador registrado. Você pode ir com o seu cavalo comum, sem registro, você pode ir com um registrado, você pode ir... E tem as categorias que separam. Cavalo registrado, cavalo sem registro, cavalo pampa, marcha picada, que é um tipo de andamento do Manga Larga Machador, a marcha batida, que é outro tipo de andamento do Manga Larga Machador, entendeu? Essa é a poeira, que é aquela que tem acesso a todo mundo, assim, que é do povão, aquele negócio, que é uma maravilha, que é uma bacana, muito bacana também, e a que tem com mais frequência, né? Porque é um negócio mais barato, mais fácil de se organizar, mais fácil de fazer. Aí depois vem a Copa de Marcha do Manga Larga Machador, oficial, que ela é chancelada pela Associação do Manga Larga Machador, que julga apenas o andamento do cavalo, que é somente a marcha
tanto a picada quanto a batida, e somente. E temos as exposições, que na exposição já engloba mais coisas, que vem o andamento, vem a morfologia e vem a funcional. Que o manga-larga marchador hoje, ele tem que ter um padrão morfológico que se enquadra na raça, tem um padrão, a raça tem um padrão, tem um cavalo lá, um bonitinho um cavalo lá, que é o padrão da raça do manga-larga marchador. Então, isso, que é a morfologia, que são aprumos, que são os membros embaixo, correção de aprumos, dorso, meio do cavalo, pescoço, cabeça, entendeu? O cavalo que exala a raça, um cavalo que é o padrão da raça, é o mais próximo do manga-larga marchador, o ideal que a gente teria. Então, a gente tem um padrão lá na manga-larga marchador, na associação, e o cavalo que se aproxima mais daquele lá, do padrão, que é o padrão que tem lá, ele é o cavalo, assim, melhor, morfologicamente falando, porque a morfologia não é só a beleza, ela também é, tipo, direcionamento de morfofunção. Porque um cavalo que tem uma morfologia boa, ele tem aprumos bons, que são as patas com correções de angulações boas, e aquilo, em função daquilo ser bom, a marcha vem boa. Porque não adianta um cavalo todo torto, só bonito, ele não vai marchar bem, porque ele precisa dos membros para marchar. Então ali é a beleza. Beleza, assim, entre aspas, que é o padrão ali da morfologia do cavalo. Então, chegou na exposição. Vai julgar andamento, que é a marcha, batida quanto picada. Vai julgar a morfologia, que é o padrão do cavalo, todo o cavalo, um conjunto do cavalo ali em padrão. E vai julgar a funcionalidade dele, que é como se fosse o dia a dia do cavalo. Você tem uma prova que você tem um circuito que você vai fazer. Você vai abrir uma porteira, passar com o cavalo pela porteira. Você vai saltar para poder, se fosse em um riacho, tocando um boi, o cavalo tem que ter essa funcionalidade. Você vai fazer um recuo, você vai fazer um passo, você vai fazer toda a trajetória pensando como se você estivesse no seu dia a dia, na sua fazenda, tocando um boi, fazendo um passeio, fazendo tudo. Então, na exposição, você entrou, você fez a marcha, é uma nota, a morfologia soma com aquela nota e a função soma mais aquela nota. Então, o cavalo que teve as 3 melhores notas é o melhor cavalo da categoria. Aí nisso entra, tipo, categoria por idade. Cavalo júnior, cavalo jovem, cavalo adulto, cavalo graduado. Vai separando por idade. Aí depois tem as fêmeas também, sucessivamente assim. E os cavalos castrados, que são julgados separados porque temperamento, né? Que um cavalo castrado, ele se aproxima um pouco mais de uma égua. Porque ele não tem aquele temperamento de garanhão. Então, assim, são todos eles julgados separados. E nesse conjunto, depois você pegou todos os campeões de todas as categorias, todos os garanhões campeões de todas as categorias vão andar juntos, tanto quanto o cavalo mais novo quanto o cavalo mais velho, para ver qual foi o melhor cavalo da exposição. E assim também nas éguas e assim também nos castrados. E nisso, depois disso, vem o grande da raça, o marchador ideal e o campeão dos campeões. O campeão dos campeões é o melhor cavalo de marcha da exposição. O grande da raça é o melhor cavalo de marcha e morfologia, é a somatória das 2 notas. E o marchador ideal é o somatório das 3 notas, é o melhor cavalo que teve a melhor função, a melhor morfologia e a melhor marcha. Juntando as 3, dividindo para 3, ele teve a melhor nota, ele é o marchador ideal. Entendeu? Então são essas 3 diferentes copas hoje que a gente tem. E agora a associação também está lançando provas sociais, provas esportivas, para o criador, que às vezes quer competir com boi, com as coisas tudo. Então agora tem provas sociais também voltadas para isso, para o dia a dia, o esporte do cavalo manga-larga marchador, para englobar toda a família. E ainda tem também a parte das provas sociais que julgam o conjunto cavalo e proprietário. Isso engloba categorias mirins de criança, para incentivar os nossos pequenos a virem. Amazonas, que são as meninas. Coronel, que são os proprietários. Então, assim, é uma raça muito família. É uma criação assim, de cavalo hoje que
todo mundo tá ali pra estar com a família junto. É um cavalo que é usado pra seu filho, pra sua filha, pra sua esposa, pra você ter na fazenda, pra você tocar o seu boi. É um cavalo muito bom de mexer. Pô, que bacana, meu irmão. É de fato, o Manga Larga Machador é algo que traz muita alegria, muito prazer pra gente, tá? É, grande parte hoje do nosso público já sabe. Hoje quase eu não ando mais a cavalo porque eu tenho 3 hernias de disco, mas o cavalo, o Manga Larga Machador, ainda me proporciona a possibilidade de poder dar uma volta por causa da comodidade, o conforto de você andar, porque a questão da marcha é muito cômodo. Então, assim, principal, claro que hoje a marcha batida tá excepcional, porque hoje o cavalo, o marchador da marcha batida, antigamente era uma marcha um pouco mais, era um centro, né? Então hoje é uma marcha mais suave, Na verdade, são 3 marchas, né? O centro ele existe, mas não é julgado, né? É que o que acontece? Antigamente, todo mundo que tinha um cavalo de trote, ele virava e falava que era um cavalo de marcha batida. Porque a marcha batida, ela é o trote, o trote é a marcha batida ruim, entendeu? Que tem os seus tempos de suspensão, então ele não te passa comodidade. Aí quando você tinha um cavalo de trote, pra você vender um cavalo, aí você falava que tinha um cavalo de marcha batida. Aí você pensava que o cavalo de marcha batida era ruim de comodidade. Que o cavalo de marcha picada que era o bom de comodidade. Entendeu? Quando a gente era criança. Porque a gente montava um cavalo de trote pensando que era marcha batida. Então, assim. raiva da marcha Mas assim, depois que você sabe o que é marcha batida e tudo mais, não. Nada contra a picada, longe disso. Mas, tipo, eu sou apaixonado pela marcha batida, só que marcha batida não tenho vontade de criar marcha picada. E se ia falar de comodidade, né? Assim, a marcha picada com certeza é excepcional de comodidade. Mas um bom exemplar de marcha batida é tão bom quanto. Eu prefiro, eu acho melhor, porque eu me equilibro melhor em cima de uma marcha batida. Entendeu? Não, bacana, bacana. Então, como a gente estava falando ali, hoje a comodidade, o conforto do Manga Larga Machador me proporciona ainda poder fazer uma cavalgada, ainda poder andar um bom percurso. Claro que eu não posso exagerar, mas ainda posso andar um bom percurso sem ter o incômodo das minhas hérnias. Então, eu sou de fato apaixonado pela Manga Larga Machador, por isso que eu trouxe você hoje para falar um pouco mais, porque você está no ramo muito mais focado do que eu por muito mais tempo. Você tem um Londres que é um cavalo excepcional que eu acompanho por uma longa trajetória. Faz um tempinho que eu não acompanho o Londres por causa do trabalho, mas é muito prazeroso para a galera que está querendo iniciar agora, querendo começar a doma, querendo começar a montaria sobre um cavalo, seja para uma cavalgada, seja para um passeio, seja para ter em casa com a família. Em questão da comodidade excepcional, o temperamento do Manga Larga, claro que há exceções, mas o temperamento, a base dele é excepcional. Um cavalo muito dócil, um cavalo muito tranquilo. É para criança. O meu filho começou a andar no Manga Larga antes de fazer 1 ano. Tem foto com ele. A gente tem foto com ele. Montado virtual é o far. Isso, e montado no virtual, naquele cavalo que o Lucas tinha, que era tipo um castanho, não era um castanho, que ele era mais escuro, você lembra? O primeiro eu tenho foto no meu Facebook com Eu lembro ele. do cavalo, só não vou lhe recordar o nome, era um cavalo alazão. Então, exatamente. O Miguel, com 1 ano e 4 meses, ele fez a primeira cavalgada junto a mim. O Miguel, com 2 anos, ele andava a cavalo sozinho. O Manga Larga Machador hoje proporciona isso a você. Eu não vou falar em questão que ele é melhor do que as outras raças, até porque o meu conhecimento das outras raças é muito pequeno, mas a comodidade, tudo que a gente conhece dos outros cavalos. Ser melhor é muito relativo pra quê, né, irmão? Tipo, o Manga Larga ele é ótimo pra gente. Eu considero ele a melhor raça do Brasil e do mundo. Porque, como eu te disse, é um cavalo que você faz tudo. Um cavalo que tem função de cavalgada, de comodidade, de temperamento e tudo mais. Mas, tipo, 1/4 de milha vai ser melhor, às vezes, uma vaquejada, por questão de força, explosão e tudo mais. Um PSI vai ser melhor em salto, pelo tamanho, igual na corrida, entendeu? Então, assim, isso é muito relativo. Mas, assim, eu diria que o melhor para o público, povo e tudo mais, familiar e tudo mais, assim, o dia a dia e tudo mais, que não seja, assim, uma coisa, um esporte muito de
Como o manga larga hoje já tá fazendo, né? Tipo, tambor, baliza e tudo mais, entendeu? Mas é um cavalo que eu acho muito completo. É um cavalo que tem o botão do liga e desliga, que a gente diz no manga larga machador. Se acendeu ele tá aceso pra estar debaixo do com temperamento de querer acabar com o mundo pra ali pra frente. E se parou, se acalmou, ele tá ali desligado com a criança em cima, entendeu? Então, isso pra mim é magnífico. Igual você falou de botar o seu filho, que é o meu sobrinho Miguel, em cima de um cavalo com 2 anos e deixar fazer uma cavalgada. Entendeu? Então, assim, isso não tem preço que pague. Entendeu? Tudo tem o seu, assim, valor. Eu gosto muito, sou apaixonado desde criança. Não teria outra raça hoje. Então, eu acho que pra mim é o cavalo perfeito. Pra mim é o cavalo ideal. Eu também acho que o manga larga machador, claro que é cultural nosso também, a questão da marcha, a questão da cavalgada, a questão do nosso entretenimento. O manga larga machador é ideal. Eu não vejo também outra raça hoje, por mais que eu vejo raças que são fantásticas. O crioulo, tenho raças que eu sou apaixonado, mas não me vejo tendo um animal desse de forma nenhuma hoje, até porque não poderia nem andar numa raça dessa que é mais duro, né? Um animal mais explosivo, mais forte, mas também é mais duro. Fala, família! Depois de um papo maravilhoso sobre o manga larga machador, nós acabamos de receber aqui nosso amigo do Milas Massa, nosso amigo Júnior. Aquela pizza maravilhosa que acompanha sempre o Voz na Cidade podcast. Júnior, muito obrigado pela melhor pizza delivery de São José do Vale do Rio Preto. Nós estamos aqui com o nosso irmão Aluan e vamos saborear uma pizza divina. Você que não acompanha o Milas Massa, vale a pena acompanhar. É a melhor pizza do município, hein, família? Tamo junto, hein? Irmão, então agora... Vamos lá, nós já falamos um pouquinho sobre as competições do manga larga machador, um pouquinho sobre a criação, não é isso, do manga larga machador. E agora, eu acho que nós podemos falar um pouquinho sobre a criação do Aras Ternura. O Aras Ternuras é um Aras que o Aluan tem sociedade com o Pedro Trotti, que ele estava falando ali, que é um grande amigo nosso, em breve vai estar participando também, falando um pouquinho pra gente sobre algo do tipo, tá? Ou não, mas ele vai estar aqui. Agora, sobre o que ele vai falar, vai ficar uma duvidazinha pra galera aí, uma ansiedadezinha. Fala um pouquinho sobre o Aras Ternura, a criação que vocês fizeram do Aras de vocês, como desenvolveu, por que desenvolveram o Aras. Então, irmão, isso tudo começou, como eu disse um pouquinho no começo, né? Eu tinha um Londres, o Pedro também tinha uma égua, e os dois com o mesmo sonho de ter manga larga machador, de criar manga larga machador. Então, tipo, aquilo foi assim, foi acontecendo naturalmente. Eu era usuário do manga larga machador, não era criador na época ainda, meu registro era de usuário, né? Que eu tinha um Londres registrado no meu nome, mas outro cavalo registrado no meu nome. E um dia a gente mexendo, o Pedro foi, adquiriu a égua, teve a égua, aí cruzou do Londres, teve o primeiro produto, que inclusive veio a falecer com um mês de vida, assim, inexplicavelmente. Uma potra que nasceu fenomenal, o nome dela ficou até Ansiosa da Ternura, que ela morreu muito precoce. Depois disso, o Pedro cruzou o Londres de novo com a mesma égua, que veio a primeira potra nossa com sufixo ternura, que foi a Atena da Ternura, tá aí até hoje. E dali pra cá a gente começou a fazer esses cruzamentos e tudo mais, e para registrar as potras nascidas em nome nosso, né? A gente teve que criar um registro de criador. Então a gente se associou no Manga Larga Machador, já era associado na verdade, né? Troquei o meu registro para criador. Aí você tem que escolher um sufixo, você tem que ter uma propriedade. Aí a gente incluiu a propriedade lá, o sufixo foi até escolha do Pedro na época. Pedro gostava muito do nome Ternura e tudo mais. Aí ele falou, pô, vamos botar Ternura? Eu, na época, eu olhei e falei, seu Pedro, não tenho, assim, nome assim em mente, não. Até mesmo que foi uma coisa muito rápida, né? Mas pode ser, acho bacana, um nome carinhoso, um nome agradável, que tudo seja assim. Aí desenhamos a logo, Pedro mandou a logo, eu desenhei ela em Corel. Mas nesse meio tempo, antes um pouquinho, eu fiz muitos cursos voltados do mangá machador. Eu sou sempre muito focado nessas coisas de, tipo, antes de começar com alguma coisa, me aprofundar pra saber o que eu tô fazendo.
Então comecei a fazer alguns cursos do Manga Larga Machador. Inclusive fiz 3 cursos com o Cadu, que é hoje um árbitro conceituadíssimo do Manga Larga Machador. Todos eles voltados apenas pro Manga Larga Machador para poder entender, tipo, melhor manejo, melhor criação, entender de tudo, desde lá de quando veio, quando começou. Aí nisso começamos, eu e Pedro. Aí aparecia, às vezes, ego em leilão, Pedro me mandava mensagem de noite: irmão, abre aí o canal tal que tá tendo um leilão do Aras tal. Olha que potra bonita, não sei o que lá, com a genética tal. O que você acha? Acasala bem com Londres? Aí eu pensava, falava assim: Pedro, acho que sim. Então, vamos comprar? E eu sempre com receio, né? Porque é muito gasto. Um cavalo hoje é muito gasto. Mas aí começamos, aí compramos uma, compramos duas, três. Aí que a gente foi ver, acho que a gente chegou a ter 37 cavalos. Entre animais meus e animais do Pedro. E começamos a criar. Começamos a criar. E tudo voltado pro Londres. Só comprava ego e tudo usava o Londres. O Londres, assim, ele sofreu um pouco com isso, né? Porque o dinheiro é curto, né? A gente tem o Manga Larga Machador como hobby, né? Não tem como profissão e nem nunca visou isso pra ganhar dinheiro. Se desse pra pagar o que ele tomava, era maravilhoso. Mas nunca deu também. E nunca pegou, assim, éguas campeoníssimas, éguas tops, porque é muito caro, entendeu? Então ele sempre pegou éguas boas que a gente comprava novinho e tudo mais, mas nada excepcional. Mas mesmo assim ele veio. Viemos fazendo um bom serviço de acasalamento, escolhendo genética, escolhendo éguas que agregassem a ele, que conseguissem fazer um bom trabalho, mediante o que a gente entendia e achava que ia dar certo, né? Porque cavalo não é matemática, você pode pegar o melhor cavalo do Manga Machador hoje com a melhor égua e pode nascer uma tragédia. Então, assim, não é matemática como bom com bom vai sair bom. Pode puxar um avô lá na caixa prego e nascer de trote. Então, assim, a gente sempre fez eu considero um bom trabalho, porque, tipo, pequeno do jeito que a gente é, criador pequeno, e sair para uma exposição igual Cordeiro, com criadores que gastam milhões, que tem cavalo de bilhões, e tem uma potra que foi a melhor potra da exposição, a gente tá no caminho certo. Então, assim, como o Londres hoje tem 60 títulos na raça. O Londres hoje em São José é o cavalo mais conhecido de São José, é o cavalo mais premiado de São José. Entendeu? O cavalo que alguns diziam que era um cavalo de cavalgada, assim, foi considerado o melhor cavalo de São José. Até hoje ele tem esse título porque nenhum cavalo em São José conseguiu fazer e conseguiu ter os títulos que ele teve. Inclusive um título nacional. Foi quando eu fui com ele para Nacional. E mesmo ele tendo um problema grande na Nacional, que ele ia andar numa quinta-feira à noite, estava preparado para quinta-feira à noite, hidratado para quinta-feira à noite. Foi adiada a prova porque atrasou tudo e ele andou na primeira categoria da sexta-feira, que foi sexta-feira, meio-dia. Um sol de 35 graus em Belo Horizonte, 2 horas de prova. Ele foi segundo prêmio nacional, numa exposição pesadíssima, que foi a exposição nacional que, logo após o Covid, tava todo mundo trancado, todo mundo doido para sair, então foi a exposição nacional que mais bicho deu. E logo à prova ele teve uma desidratação grave e passamos, assim, muito sufoco com ele. Foram 27 litros de soro hidratando ele para ele poder voltar, que ele teve desidratação grave. E o cavalo ele não consegue te avisar, né, como uma pessoa, né? Eu tô mal, não consigo ir. Ele andou uma prova toda mal, mesmo assim sendo segundo prêmio nacional. E quando terminou a prova, que eu tava acabando de sair do parque, o Zé Carlos foi levar ele pro stand que ele tava, né? Aí eu me despedi do Zé Carlos, montei no meu carro e vim embora. Na hora que eu tava saindo do parque da Gameireira, acabei de contornar lá embaixo no estacionamento, o Zé Carlos me ligou. Falou, volta que deu ruim. Falei, como assim deu ruim, irmão? Ele falou que o cavalo caiu e não sei se volta não. Ele caiu, se esticou toda a sorte, que o veterinário tava do lado, já entrou reanimando ele, voltando ele. E começamos. Hidratação, hidratação, hidratação. Foram 27 litros de soro. E pra você ver, um dia que o cavalo tava mal,
não era nem pra ter andado. Se ele me avisasse, se ele conseguisse falar que tava mal e tudo mais, ele não teria nem andado, pelo amor que eu tenho por ele. Ele foi um cavalo segundo prêmio nacional, que é um prêmio, assim, não é pra qualquer um. É um cavalo que você chegar na nacional, você ser classificado para nacional, na maior nacional que teve em todos os últimos tempos, e você pegar uma faixa, é coisa que tem gente que tá aí a criação toda e nunca conseguiu fazer isso, que ele fez pela gente, entendeu? Então é um cavalo que eu sou muito grato à nossa criação. Tudo foi por ele, tudo foi para ele. E o Pedro também ajudou bastante. O Pedro sempre esteve junto com a gente ali nesse sonho do Londres, estava comigo nessa nacional, inclusive, a gente foi junto. E até hoje ele tá comigo, é o xodó que eu tenho. É, é um cavalo que eu sou apaixonado, faço tudo por ele. E o Pedro também fez muito por ele também, acreditou muito nele. Hoje, assim, o Pedro já. A gente. Não só o Pedro, como eu também, né? Que eu não consigo mais usar o Londres nas filhas do Londres. Então, temos que usar outros cavalos. Então, assim, já temos outros cavalos sendo usados nas filhas do Londres já. E a continuação da nossa criação agora vai ser daqui pra frente. O Londres, assim, ainda está sendo usado em éguas que a gente tem que não tem parentesco com ele. Mas o foco agora da criação das filhas dele são com outros cavalos, inclusive cavalos de amigos de perto. Assim, a gente tenta sempre buscar isso, né? Onde que a gente tenta sempre buscar o melhor. Mas o melhor que também agrega a um amigo que está perto e tudo mais, como muita gente acreditou no Londres que era um amigo e também. E usaram muito. E são muito felizes hoje, até mesmo temos um amigo aqui, o Guilherme, que é advogado, que mudou, ele é de Petrópolis, está aqui em São José. Começou a criar há pouquíssimo tempo agora. Há um tempo atrás usou 2 cavalos que foram campeões, inclusive tiveram prêmios nacionais e tal. E usou o Londres em uma égua dele. E tá tendo um resultado fantástico com um potrinho dele, Fajado, que é um filho do Londres, na égua. Eu esqueço o nome da égua dele, que é a égua Tordilha. E foi na primeira exposição dele agora e foi campeão. Foi um parado, um em morfologia, um na marcha. E tá todo feliz. Inclusive me mandou mensagem essa semana querendo usar o Londres de novo, repetir o cruzamento na égua. Então, assim, os cavalos que ele usou, que eram campeões, que tiveram títulos até maiores do que o Londres, não produziram tão bem na égua dele quanto o Londres produziu. Então, assim, a nossa criação veio lá de trás, como eu te disse, com Londres, fazendo tudo por Londres, e agora continuando o legado do Londres nas filhas do Londres. E seguimos aí. Hoje com menos bicho um pouco. O Pedro ainda tem mais. O Pedro ele tem menos juízo um pouco do que eu, então ele tem mais bicho do que eu. Eu devo ter uns 10, 9 para 10 ou 12 hoje. O Pedro ainda deve ter uns 17 a 20 bichos ainda. E a gente vai indo. Eu uso dele, ele usa meu. E temos na nossa sociedade, né? Colina, Celeste. Temos algumas sociedades, Elétrica, que é outra potra nossa que a gente acredita muito. Que é Londres e uma égua que a gente comprou com 6 meses de idade pro Londres. A gente comprou uma potra no leilão Piabanha, chamada Alma Gêmea do Piabanha, com 6 meses de idade. É como se fosse uma criança de 3 anos. E falamos, ela vai ser usada com Londres. Só que eu pensava, pô, tem que esperar 3 anos para ela cruzar. Depois 1 ano para parir. Para depois ter mais 3 anos para montar nessa potra. Então são 7 anos. E essa potra tá aí pra ser montada ano que vem. Então, tipo, já deve ter uns 10 anos, 8 anos, 8 para 9 anos mais ou menos que a gente tá nessa criação aí junto, eu e o Pedro, né? E é uma coisa maravilhosa, assim. Tem dado muito certo, tem dado muito resultado e os bichos têm provado isso por si só. Todos os bichos filhos do Londres hoje que a gente tem, onde sai, tipo, não volta sem premiação nenhuma pra casa. Graças a Deus. Pô, que bacana, irmão. Eu falar, né? De fato, a trajetória do Londres é uma coisa muito bacana, foi muito importante pra gente, né? Porque, como eu já disse, eu acompanhei a trajetória dele no início até um certo período, depois, infelizmente, por causa de trabalho, de muita coisa, eu não consegui mais acompanhar. Você, como proprietário, não tem como, tem que estar junto dele. É, mas mesmo assim, às vezes não é tão fácil, né? Porque o Londres hoje ele tá a 4 horas e meia de distância daqui. Ele tá em Espera Feliz com o Álvaro, né? Você tem Álvaro Ferreira, que é um cara assim
de alto nível e tudo mais. Então, assim, ele tem todo... Ele faz piscina 2 vezes por semana, redondel elétrico 2 vezes por semana. Então ele tem uma vida de atleta. Então, assim, ele tá 4 horas e meia. Então eu vejo mais em exposições hoje do que no dia a dia, né? Os outros que estão aqui, inclusive essa Colina, que é a filha dele que foi premiadíssima em Cordeiro também tá lá com o Álvaro iniciando lá para vir montado agora. E assim, você sabe que a vida corrida que a gente tem, com o sítio, com a pousada, com tudo mais, eu queria até estar mais presente com eles lá, mas só consigo estar mais presente com os de cá, porque fica longe, né? E lá é melhor para eles hoje, no momento, né, que tava. Então a gente vai acompanhando como dá. Mas estamos aí. Isso aí. Pra galera que tá pensando em entrar no ramo do manga larga machador e pensando em competir, tá? Uma coisa é você brincar nas poeiras, outra coisa é você querer elevar esse nível a nível profissional. Fica aí a dica, tá? O cavalo faz piscina, tem fisioterapeuta, tá? Não é bobeira não, tá? Então você tem que estar pronto para esse investimento também, porque alto nível, nós sabemos que em qualquer competição, qualquer atleta, tudo, o investimento é muito alto, tem que ver se de fato é isso que você busca para você. Irmão, nós já estamos basicamente chegando no final do nosso podcast. Eu gostaria de te pedir um favor. Deixa aí um recado, deixa um conselho seu para aqueles que pensam em iniciar agora no manga larga machador, aqueles que são apaixonados pela raça, às vezes não teve a oportunidade de ter ainda um manga larga machador, mas quer começar. Que dica você deixaria para essa galera aí? Então, se vai ser para ter um manga larga machador para passeio, para lazer e tudo mais, não tenha dúvidas. Compre seu cavalo, vê aonde vai ficar, pesquisa tudo direitinho, porque assim, é um cavalo, não é um cachorro. E assim, ele exige cuidados e não é barato. Então, assim, pesquise tudo antes, onde ele vai ficar, como você vai cuidar, como você vai tratar. E se você pensa hoje em criar manga larga machador a nível de querer ser criador, de querer competir, de querer fazer esse tipo de trabalho, que você estude muito a raça. Você não caia na mão de qualquer um para comprar um monte de tralha antes de aprender. E que antes de tudo isso, você veja onde você vai botar isso. Então, você invista em terra, pastejo, manejo, porque o caro do cavalo é a alimentação. Então, se você já vier com tudo isso planejado antes, para você começar bem, tipo, você tendo pasto, você tendo de onde tirar esse alimento do seu cavalo, tudo já fica mais fácil. Porque depois não é fácil não. E sempre pesquisar onde você vai deixar, com quem você vai deixar, ouvir muito, estudar muito, adquirir bons amigos no meio para tentarem te ajudar com isso, ao invés de cair na mão de um monte de gente aí que se diz querer te ajudar e vão te empurrar um monte de trolha e você depois não sabe o que fazer com aquilo. E é isso. É sempre estudar e se aprimorar como qualquer negócio. Não é entrar assim, dando braçada na água pra falar, eu quero, eu vou fazer, porque não é bem assim não. Não funciona assim não. Vejo várias pessoas com muito dinheiro hoje aí que deixaram de ter muito dinheiro por causa do manga larga machador, que começaram errado e terminaram errado com isso e pararam por causa disso. Então começa certinho, bem pé no chão, devagarinho, pesquisando, vendo se é isso mesmo que você quer, antes de fazer qualquer loucura, porque depois não é fácil de resolver não. Inverter não, né? É isso aí. Ó, fica aí a dica do Aluan sobre para quem quer começar com manga larga, começar com a criação, né, na verdade, do manga larga machador, tá? Ele deu muito mais do que um conselho, deu quase uma aula. Eu tenho certeza que o que ele passou aqui foi problemas que ele enfrentou no início da trajetória dele, então você às vezes não precisa passar por esse problema, porque a maior dificuldade que nós temos é sermos impulsivos. A gente quer, então, quero para hoje, eu quero para amanhã, eu vou comprar um cavalo, o primeiro que você vê, você investe e tudo mais. E lembre-se o seguinte, você manter um cavalo hoje ruim e manter um cavalo bom, o valor é o mesmo. Então, se é para ter, tenha algo que vai te trazer prazer. Tá? Porque senão o cara compra naquela pressa, naquela urgência, ele compra qualquer coisa, depois não consegue desfazer daquilo e o investimento, tá?
para manter mensalmente aquele animal. Tanto faz se você for manter um cavalo que você pagou R$1.000 ou um cavalo que você pagou 200 mil. É basicamente em questão de alimentação, de pastagem, de cuidado, o valor, para quem quer cuidar de verdade, não é aquele cara que vai, eu tenho um cavalo bacana. Não que contra quem tem um bom pasto, claro que isso ajuda muito o animal, mas não é aquele animal que vai ficar largado, o animal que vai ser cuidado, o investimento é o mesmo. Irmão, já aproveitando aí, deixa as suas redes sociais para quem quiser te seguir, quem quiser acompanhar, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, para quem quiser conhecer o Londres um pouco melhor, entender quem é o Londres Capim Fino, tem a rede social também do Londres, deixa aí pra galera aí. Então, temos o Instagram do Aras Ternura, né? Que é Aras Ternura. O do Londres hoje eu nem uso muito, que o Londres foi mais no começo, antes da gente adquirir o Aras, né? Então ele tinha também o Instagram dele, que era Londres Capim Fino, né? Que eu postava bastante coisa lá, que era só dele, só coisas pra ele, até mesmo pra ficar armazenado. Mas depois a gente migrou só pro Aras Ternura e tem lá o Instagram hoje do Aras Ternuras, que é onde a gente posta nossos cavalos do dia a dia, competições e tudo mais. Pô, que bacana, que bacana. E para aqueles que quiserem acompanhar, vamos deixar o Instagram dele aqui, o link aqui na descrição, tá? Do nosso vídeo. E, galera, infelizmente, nós estamos chegando agora no final do nosso podcast no Voz da Cidade. Hoje foi um episódio muito especial sobre a raça Manga Larga Machador, a raça da qual nós somos apaixonados, tá? Por esses animais, nós somos apaixonados por vários animais, mas esse tem um amor um pouco maior. E é isso aí, nós estamos chegando no final agora. Luan, muito obrigado novamente, tá? Foi um prazer imenso poder te receber aqui, não só por ser meu irmão, por ter esse conhecimento sobre Manga Larga Machador. Eu te trouxe aqui porque eu sei do quanto amor você tem por essa raça, tá? Foi muito prazeroso, irmão. Obrigado por participar do Voz na Cidade hoje. Eu que agradeço, irmão. Foi um prazer poder estar passando qualquer tipo de informação sobre algo que a gente gosta muito, né? E ajudar o próximo. Porque o próximo que vê esse vídeo, ele vai pensar bem antes de ter um cavalo e escolher bem antes de qualquer coisa. Então é isso aí, família. E você que curtiu esse vídeo, que nos acompanhou até aqui, vamos lá, vamos usar aqueles três Czinhos, tá? Compartilha, comenta e curte o nosso vídeo para que a gente possa continuar produzindo vídeos, trazendo um pouco mais de conhecimento a todos vocês, família. Muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado pelo acompanhamento. Família, tchau, tchau. Até o próximo episódio, hein?